Olá, bom dia, que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus seja conosco. Estamos desenvolvendo os nossos devocionais com base nos livros de crônicas e hoje a gente faz a conclusão do primeiro livro, lendo alguns versículos do capítulo 28. Mas desde o 23 até o 29, o assunto é um só apenas. São as instruções que o rei Davi estava deixando como um dos últimos legados ante a sua iminente morte. Ele deixa longas instruções para o funcionamento do templo, aquele santuário que Davi queria construir ao Senhor, mas que o Senhor tinha dito a ele que não seria ele quem construiria, edificaria esse templo, e sim o seu sucessor, o seu filho Salomão. Então, os capítulos 23, 24 até 27, ele deixa instruções e nomeando pessoas para serem os porteiros, os trabalhadores no templo, os músicos, longas instruções. Já os dois últimos, 28 e 29, é um registro feito pelo autor de crônicas em fazer a transição do reinado de Davi para Salomão, mas dando as últimas instruções para a construção do templo. É nítido, né? Desde dos capítulos 20, 21 até o final, a intenção do autor de crônicas em dar tamanha ênfase ao santuário, ao templo, devido à importância, à extrema importância da adoração. A intenção era deixar claro para todo o povo israelita, o povo, predominantemente o povo israelita, que estava já no quinto século antes de Cristo, retornando para a terra de Israel, retornando do exílio, e deixar um enfoque muito claro em manter-se fiel na adoração ao Senhor. Então, assim, quando a gente lida em comunicar a palavra de Deus, a gente fala do tempo em que os fatos ocorreram. Aqui, falando de Davi e Salomão, a gente está falando do ano 1000, ano 900 antes de Cristo, mas o tempo também em que o registro aconteceu em cerca de 450 antes de Cristo, período após o exílio. Então, há uma intencionalidade da parte do autor de crônicas em selecionar fatos, em deixar registrado por conta dos seus primeiros leitores, os seus primeiros ouvintes, necessariamente, porque o acesso predominantemente era pela pregação pública, o ensino público no templo. E templo que, do retorno do exílio, o templo estava destruído. Os babilônicos destruíram o templo de Salomão, mas que com o regresso do povo, porque o exílio de 70 anos acabou, com o retorno do povo de Israel para o território de Israel, haveria, sob a liderança de Esdras e Neemias, se Deus nos permitir, vamos acompanhar com mais detalhes essa obra deles, em que o enfoque no templo em resgatar a adoração ao Senhor foi com tamanha ênfase. Então, já fica aqui de antemão uma explicação, um dos propósitos pelo qual Crônicas veio à tona e temos esse acesso. E isso, mesmo tendo essa explicação, esse contexto do passado,
essas palavras transcendem o tempo e falam aos nossos corações, explicando tais motivações e que essas motivações é que são atemporais. Isso se aplica a nós, o zelo à adoração, o zelo pelo culto ao Senhor, o serviço, a dedicação de vida ao Senhor. Então, aí nós temos mais uma temática para a nossa reflexão de hoje, do nosso devocional de hoje, as palavras de encorajamento do rei Davi a seu filho Salomão e a todo o povo, todas as pessoas que estariam envolvidas no trabalho para o Senhor, na obra do Senhor, a edificação desse santuário. E como já vimos no devocional de ontem, esse santuário hoje somos nós, todo homem, toda mulher, toda pessoa que um dia se rendeu a Jesus Cristo, confessando-o como o seu Senhor, o seu Salvador, o Rei sobre as suas vidas, passa a ser este santuário, este templo, este local de adoração, ou seja, as nossas vidas como santuário é o local de adoração, ou seja, as nossas vidas em oferta ao Senhor, um viver para o Senhor é uma adoração, um culto, como o apóstolo Paulo fala, um culto racional, porque com o nosso ser, com o nosso entendimento, nós voluntariamente nos apresentamos diante de Deus para servi-lo, como replicando a palavra do profeta Isaías: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Ou seja, a nossa vida como um santuário, como oferta ao Senhor, deve ser dedicada. Palavras de Davi a seu filho Salomão, e essa palavra ela transcende, é para mim, é para você, para todas as pessoas em todo o tempo. Seja forte e corajoso, mãos ao trabalho, não tenha medo e nem desanime, pois Deus está com você. Mas vamos ver no texto. Então, 1 Crônicas 28, o capítulo termina em 29, o capítulo 29 fala da morte de Davi e a ascensão de Salomão ao trono. Mas no 28, ampliando aqui, verso 9: E você, meu filho Salomão, reconheça o Deus de seu pai e sirva-o de todo o coração e espontaneamente, pois o Senhor sonda todos os corações e conhece a motivação dos pensamentos. Se você o buscar, o encontrará, mas se você o abandonar, ele o rejeitará para sempre. Veja que o Senhor o escolheu para construir um templo que me sirva de santuário. Seja forte e mãos ao trabalho. Tudo isso, disse Davi a Salomão, foi-me dado por escrito pela mão do Senhor, e ele me deu entendimento para executar todos esses projetos. E acrescentou: seja forte e corajoso, mãos ao trabalho, não tenha medo e nem desanime, pois Deus, o Senhor, o meu Deus, está com você. Ele não o deixará nem o abandonará, até que se termine toda a construção do templo do Senhor. Bem, primariamente temos a instrução de um amável pai, um responsável governante, um rei piedoso que deixava claro aos quatro ventos, aos quatro cantos da terra, para toda pessoa: eu sou de Deus, Deus é o meu Deus. E nessa ênfase em posse, ele tinha tamanha certeza de que o Deus de Israel era o seu Deus pessoal, que ele faz
não exatamente um jogo de palavras, mas ênfase nessa palavra para Salomão. Meu filho, tema o meu Deus. E lógico, Salomão entregando a sua vida em devoção ao Senhor, Deus também seria o seu Deus também, como ele é o meu Deus. Marcos aqui falando que um dia entreguei a minha vida a Cristo Jesus, o meu Deus. Aí Davi falando para o seu filho Salomão, tema o meu Deus de todo o seu coração, ou seja, com toda a inteireza. E esse advérbio aqui interessante destacado, espontaneamente, do tipo, Salomão, meu filho, eu não estou te obrigando, eu estou te dando um conselho. Então, espontaneamente, que saia da sua própria vontade, tenha essa vontade. E aí ele explica um pouco do caráter do Senhor, pois o Senhor sonda todos os corações e conhece a motivação dos pensamentos. Salomão, seja espontâneo, tenha essa vontade, porque Deus conhece os seus pensamentos e as suas motivações. Para mim, para você, para todos, é o mesmo apelo, a mesma súplica. Você tenha essa vontade, meu querido e minha querida, em ser espontâneo. Eu aqui, do Marcos, do lado de cada tela, eu não posso te obrigar, isso é impossível. Mas eu posso replicar essa palavra de Davi. Tenha você essa vontade de servir ao Senhor. Que isso se desperte no seu coração, porque Ele conhece os motivos, os seus motivos para servir. Então, essa inteireza de todo o coração e essa espontaneidade, vontade própria, tenha você. Eu não posso mover isso no seu coração, mas Deus pode através do seu espírito. Mas tenha isso, busque isso, que se desperte, que surja no seu coração o desejo de servir espontaneamente, voluntariamente. Se você o buscar, o encontrará. Se você o abandonar, ele o rejeitará. E o para sempre aqui é o para sempre num estado. Enquanto eu e você e qualquer pessoa, se permanecemos num estado de abandono ao Senhor, nesse estado não estaremos sendo acolhidos, e sim um rejeite do Senhor, em simplesmente porque não nos dispomos. A intenção do afastamento ela é sempre nossa e primária, em abandoná-lo. E nisso Deus fica à espera, mas enquanto não temos a disposição de nos entregar para Ele, Deus fica nos esperando. E aí, se essa nossa decisão de abandoná-lo para sempre, temos uma rejeição para sempre. Esse sempre está condicionado à nossa disposição de abandoná-lo ou não. Veja que o Senhor escolheu para construir um templo, que nós construamos e venhamos a edificar dia após dia em nossas vidas, o santuário que somos nós para o Senhor. E aí, em continuidade e com ênfase para a nossa mensagem de hoje, verso 20: seja forte e corajoso, mãos ao trabalho. Não tenha medo de se entregar por completo ao Senhor. Não tenha medo, não desanime, não deixe que o desânimo tome conta do teu coração. Pelo contrário, se sente abatido, angustiado, aflito, vença isso, supere isso no Senhor, não na sua própria força. E tudo começa com um pedido: Pai, tá difícil hoje, mas me dá força, me dá coragem para andar com o Senhor, para que o meu coração por inteiro, por completo, todo ele te sirva. E na certeza em que, como disse Davi, o meu Deus está com você. O meu Deus está com você, não o deixará, não o abandonará. Então, mas lá em cima, o que compete a nós? Um desejo,
uma disposição, mais do que desejo que pode ser meramente emocional, uma posição, uma postura, uma disposição a qualquer custo, de todo o coração e voluntariamente, se dispor a servir ao Senhor. Mãos ao trabalho, meu irmão, mãos ao trabalho, minha irmã. Força, coragem, não tenha medo e nem desanime. E Deus contigo para sempre. Soberano Pai, eterno Deus, obrigado, Senhor, por mais esse dia que nos dá, pela tua palavra lida, explicada, compartilhada a todos que terão acesso a essa transmissão, ó Deus. Pai, nos dê força, nos dê coragem, nos dê vigor. Ajuda-nos, Senhor, a vencer qualquer forma de desânimo, mas, acima de tudo, que haja em nós, que brote em nós, ou se já temos, graças a Ti por isso, que se já existe essa força e coragem em nossos corações, suplicamos o Teu poder de manutenção. Mantenha, Senhor, acesa essa chama de dedicação, de serviço, de entrega ao Senhor, pois Tu, Senhor, é a razão de tudo para o nosso ser. E mais uma vez, Senhor, obrigado. A minha oração, Senhor, é principalmente para toda pessoa que estiver desanimada. Encontre, Senhor, na Tua palavra, força e coragem para vencer esse desânimo, Senhor, no Teu poder e não no nosso. Ajuda-nos, Senhor, é a minha oração, em nome de Jesus. Amém. Tenha você um excelente dia no Senhor, fique com Deus. E mais uma vez, seja forte e corajoso. Mãos ao trabalho, não tenha medo e nem desanime, pois Deus está com você.